Olá, sexto ano, aqui é o professor Davi e hoje nós faremos a correção e explicação da semana 2. Antes de começar, deixa o joinha para dar uma força pra gente. Então vamos lá! Esta semana nós vamos trabalhar esportes de invasão ou territorial. São considerados esportes de invasão ou esportes territoriais aqueles que têm como objetivo ou prioridade ou meta a tomada do território adversário do setor ou quadra ou barra campo defendida pelo adversário. A finalidade dessa tomada, dessa invasão do campo adversário é a pontuação. Seja marcando o gol, fazendo uma cesta ou simplesmente ultrapassando uma linha, como é exemplo o futebol americano. Mas tudo isso, é claro, não esquecendo de defender a sua área ou campo para que o adversário não pontue. Dessa forma, estes esportes são constituídos basicamente de situações de ataque e situações de defesa. Situações de ataque é quando você vai ao encontro da meia quadra ou meio campo adversário, da parte do campo defendida pelo adversário, com o objetivo de pontuar. E situações de defesa é quando você tenta impedir o ataque do seu adversário. Assim, a equipe deve trabalhar em conjunto, atacando e defendendo de maneira organizada e simultânea. Uma semelhança bem interessante aqui entre os esportes de invasão e territorial é que são jogados, geralmente, em quadras ou campos retangulares. Mais adiante aqui no texto é citado para vocês alguns exemplos de esportes de invasão ou territorial. E aí temos o handball, que você já conhece, que é jogado com a mão, em que você deve fazer o gol na baliza adversária. Um outro exemplo também é o basquete. O basquete você tem que invadir o campo adversário, a parte da quadra defendida pelo adversário para marcar a cesta. Temos também o futebol americano. O futebol americano é este apresentado aí no vídeo. O objetivo é você invadir o campo adversário e ultrapassar algumas partes do campo ali para marcar a pontuação. Um outro exemplo também é o futsal, muito conhecido por vocês, em que o objetivo é chutar a bola contra o gol adversário. Temos também o Ultimate Frisbee, que é um jogo que você joga com um disco e você deve avançar contra o campo adversário passando o disco para os colegas de equipe e assim marcar o ponto. Um outro exemplo também é o Flag Football, que é o que vamos aprender um pouco esta semana. O Flag Football é uma adaptação do futebol americano. É jogado com 11 jogadores e tem como objetivo levar uma bola oval até a linha final do campo adversário, ou seja, a end zone. Você vai sair do seu campo e ir até o campo adversário para marcar o ponto. E como funciona basicamente? Você deve passar a bola entre os participantes, entre os indivíduos do seu time e evitar que o adversário retire as flags que estão próximo à região da cintura. Neste esporte não há contato físico entre os participantes, como é no futebol americano que vocês viram acima uma exemplificação no vídeo. Aqui, para você parar a jogada, ou seja, tomar a posse de bola do seu adversário, basta você retirar uma flag, que a tradução de flag aqui neste caso é bandeira. Tá certo, pessoal? Então, o Flag Football é este apresentado aí no vídeo enquanto eu explicava. Viu que interessante esse esporte? E aí, você já praticou? Vamos agora conhecer o Torball. Aqui, pessoal, eles falam sobre o Torball, confundem um pouco com o Goalball, mas basicamente o Torball e o Goalball são dois esportes muito semelhantes. É realizado em quadra, e em cada lado da quadra temos um gol, mas neste caso aqui o gol é enorme e ele ocupa toda a extremidade da linha de fundo. Para participar, são 3 jogadores em cada equipe dentro de quadra, todos os jogadores estão vendados, é um esporte voltado a pessoas com deficiência visual, mas mesmo assim todos jogam vendados porque alguns atletas podem apresentar alguma percepção visual e isso pode interferir na realização do jogo. A bola utilizada é uma bola um pouco maior e ela tem guizos dentro da mesma, para fazer aquele barulhinho de chocalho. Os atletas lançam a bola de um lado para o outro na tentativa de marcar o gol. Eles tanto atacam quanto defendem, como é observado aí no vídeo. No piso da quadra tem algumas linhas com marcações e elas têm um pequeno relevo para demarcar onde o jogador está, para que o jogador se localize e consiga efetuar as jogadas de ataque e defesa. Viu que interessante esse esporte? E aí, você já tinha ouvido falar sobre o Torball ou o Goalball? Agora que concluímos essa breve explicação, vamos às atividades da semana. E aqui, pessoal, temos uma série de atividades. Vamos ver então algumas possibilidades de resposta para as mesmas.
A atividade 1 pede o seguinte: diferencie as situações de ataque e defesa em um esporte de invasão. E eu coloquei como resposta, aqui segundo o meu entendimento, e vocês podem utilizar para construir a resposta de vocês. Situação de ataque é quando o seu time vai ao encontro da meia quadra / campo defendida pelo adversário, com o objetivo principal de marcar o ponto, o gol ou a cesta. Aqui são apenas exemplos, tá bom, pessoal? Situação de defesa é quando o seu time deve defender o ataque adversário, utilizando a marcação, táticas e técnicas visando evitar a marcação de ponto por parte do adversário. Vamos à atividade 2. Atividade 2. Cite pelo menos 5 nomes de esportes de invasão. E aí eu citei o handball, o basquetebol, o futebol americano, o futebol e o frisbee. Ok, pessoal? Eu tirei esses exemplos dos textos desta semana. Vamos agora à atividade 3. A atividade 3 pede para que você conceitue as palavras de língua inglesa que aparecem no texto. E aí, como resposta, eu coloquei o seguinte: ultimate, que traduzido da língua inglesa significa final. Aqui neste caso também poderia significar o esporte Ultimate Frisbee, tá? Tudo junto. Mas aí eu coloquei Frisbee logo abaixo, então funciona a mesma definição, tá certo? Frisbee, esporte jogado em campo com disco, onde o objetivo é avançar sobre o campo adversário e marcar o ponto passando da linha final. Uma observação importante aqui, pessoal, é que é pedido para conceituar e não colocar apenas a tradução das palavras, tá bom? Conceituar e traduzir são coisas bem diferentes. Então estou tentando conceituar cada uma das palavras colocando o que elas são. E essas palavras aqui eu tirei todas do texto, pode ser que eu tenha esquecido de uma ou de outra, mas qualquer coisa podem questionar aí no campo de comentários que eu procuro responder a cada um, tá certo? A próxima palavra é flag football, jogo semelhante ao futebol americano, onde o objetivo é chegar à linha final do campo adversário, tendo a bola em posse, para marcar o ponto. Na sequência temos end zone ou tradução livre do inglês, zona final, termo utilizado no flag football, no futebol americano, entre outros esportes. E depois temos touchdown. Touchdown é a pontuação do futebol americano. E por último, goal ball, esporte praticado por deficientes visuais, onde o objetivo é lançar a bola contra a quadra adversária, ou no caso o gol, no intuito de marcar o ponto. Ok, pessoal? Então esta aí é a atividade 3. Vamos agora à atividade 4. A atividade 4 pede o seguinte: observe as figuras abaixo e nomeie os esportes. Uma atividade muito simples. A primeira imagem aqui, que vocês podem verificar aí no pad de vocês, é o basquete. Na sequência, o futebol, muito tranquilo aqui. Depois temos o handball e por último o hóquei no gelo. Fechamos aqui então a questão número 4. Vamos agora à questão número 5. A atividade número 5 pede o seguinte: vamos nos movimentar um pouco. Você deverá realizar uma sequência de exercícios e descrever qual foi a sensação. Para isso, deverá manter cada posição por 15 segundos. Se não quiser marcar no relógio, basta contar devagar até 20. Vamos lá? Aqui, pessoal, é uma sequência de exercícios de alongamento. Já tem vídeo aqui no canal com essa sequência de exercícios de alongamento. Eu vou deixar no card aqui acima para vocês e também na descrição desse vídeo. Confere lá que ficou muito bacana o vídeo. E basicamente tem os exercícios que são apresentados aqui. Uma atividade bem simples e após realizar essa atividade você deve responder então o que é solicitado na questão. Ou seja, qual foi a sua sensação a respeito da realização destes exercícios? Então, respondendo a questão, gostei muito de realizar a atividade de alongamento. Me senti mais relaxado após a realização dos movimentos propostos na imagem, além de ter aliviado algumas tensões e dores. Ok? Aqui uma resposta bem pessoal, mas fica aí este exemplo para vocês na atividade número 5. E é isso aí, turma. Com isso, nós concluímos aqui a semana 2 do PET volume 6 dos sextos anos. Quaisquer dúvidas, deixem no campo de comentários, eu vou procurar responder todo mundo. Se inscrevam no canal para dar aquela força pra gente. Um forte abraço!